Gostaria de saudar a todos aqueles que estão nos acompanhando nos seus lares, espalhados não somente pela nossa cidade, mas em todo o nosso país e até mesmo em outros países. Gostaria de saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro dos Salmos número 77. Este será o texto para a nossa meditação neste momento. Este salmo é um salmo que fala profundamente aos nossos corações. Ele falou profundamente ao coração do povo de Israel. E eis aqui uma pergunta a todos nós. Vivemos em dias tão difíceis. Vivemos em dias de tanta aflição, de tanta angústia, de tanto sofrimento. A minha vida e a sua vida, onde quer que você esteja me ouvindo neste momento, foi atingida por este mal, por esta peste que varre mais de 100 países ao redor do mundo. Milhares e milhares de pessoas já perderam as suas vidas. A economia do mundo está em agonia. Pessoas perderam o seu emprego, pessoas perderam o seu sustento. E isso, obviamente, traz angústia e aflição e grande e profunda tristeza para todos nós. Mas é nesse momento que nós podemos ter a firme convicção de que a palavra de Deus é poder de Deus, é palavra para o meu coração e para o seu coração neste momento, nessa tarde. O Salmo de número 77 é conhecido como um salmo de lamentação. Este é um grande grupo de salmos que se encontra dentro do Saltério, dentro do livro dos Salmos, que compõe aí 150 salmos, dentre os quais pelo menos 60 dos 150 salmos são categorizados dentro do termo salmos de lamentação. Eles expressam a dor, o sofrimento, a angústia, a tristeza de homens, de seres humanos frágeis, limitados, necessitados, como eu e você. Os salmos de lamentação falam sem rodeios a respeito das lutas profundas de uma pessoa em sofrimento e como estes servos de Deus, como o povo de Deus, neste momento, colocava diante de Deus as suas dores, as suas aflições e as suas angústias. Portanto, abra bem os seus ouvidos e peça a Deus que abra o seu coração para que você ouça o lamento como ele era feito na Escritura Sagrada. Como ele é autorizado, uma oração de um coração em sofrimento para o Deus Criador dos céus e da terra. Os primeiros versículos, os 6 primeiros versículos, então, nos mostram esta primeira parte do Salmo que articula esta dor, que articula diante de Deus este sofrimento. Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte vai do verso 1 até o verso 10, que tem uma subdivisão, quando o salmista passa a fazer questionamentos diante de Deus. Isto era a forma normal como o homem sofredor, como o povo de Israel em sofrimento clamava a Deus. Isto é próprio, porque está na Escritura Sagrada, e se está na Escritura Sagrada, pode ser feito tanto por eles como por nós. A segunda parte nos dá, então, uma direção, um mapa, uma orientação de como nós vamos lidar com as angústias, as aflições da vida. E a fase final, dos versos 13 ao verso 20, nos dá um exemplo de como nós podemos tratar a angústia e a aflição de uma forma bíblica. Ouçamos então a primeira parte do Salmo, que está aí nos 6 primeiros versículos, e ele diz assim: elevo a Deus a minha voz e clamo.
Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam, a minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta. Eis aqui esta primeira parte que nos mostra alguém em profundo sofrimento, exclamando, afirmando a Deus: elevo a Deus a minha voz e clamo. Eis aqui uma confiança de que o Deus a quem ele está elevando a sua voz ouvirá a sua oração, atenderá o seu clamor. Este salmista, ele expressa de uma forma honesta, clara, direta, que ele está perturbado. Ele diz: não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Todas essas características, todas essas palavras, de fato descrevem alguém em profunda angústia, em profundo sofrimento, em profunda aflição. Os versos de 7 a 10, então, mostram-nos ou nos ensinam a validade de interagir com Deus e colocar a nossa dor, o nosso questionamento, a nossa aflição. Nós somos fazedores de significado, nós queremos entender o porquê de tanto sofrimento, nós queremos nos livrar da angústia, da aflição. Isto é natural ao ser humano. Não fomos criados para viver desta forma, mas vivemos num mundo caído, cheio de perigos. Portanto, o verso 7 começa a fazer então estes questionamentos. Ouçamos o questionamento do sofredor no Salmo 77, que diz: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse: esta é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Percebam a seriedade, queridos, dos questionamentos registrados aqui nesses versículos. Alguém em profundo sofrimento que diz: será que o Senhor me rejeitou? Será que Ele cessou de ser bondoso? Será que encerrou ou acabou as suas misericórdias, ou acabaram as suas misericórdias? Será que o Senhor Deus deixou a sua ira tomar conta e agora nós estamos sendo punidos dessa forma? O poder do Altíssimo é o mesmo? Percebam a sinceridade, a honestidade, a clareza, a falta de rodeios do salmista, ou da voz que era usada pelo povo de Israel, como um canto comunitário, clamando a Deus, para que fosse propício, para que se inclinasse em misericórdia diante deste povo. Essa é a primeira parte dos Salmos, e ela nos leva à segunda parte, que então nos dá um mapa, como nós podemos lidar com as nossas angústias. Nós já começamos a aprender como lidar com as nossas angústias, senão abrindo o coração de forma honesta e sincera e colocando a nossa dor diante do Altíssimo. Mas os versos 11 e 12 então nos mostram um mapa, um caminho, uma direção, uma vereda, para nós, de fato, tratarmos as aflições e as angústias e as preocupações quando elas tomam conta dos nossos pensamentos, da nossa alma, do nosso coração. Diz o salmista nos versos 11 e 12,
Recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, meditarei em tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. Vejam aqui, queridos irmãos e irmãs, você que me ouve e talvez não conheça a palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz um meio para tratarmos as nossas aflições e angústias. Pelo menos 4 coisas nós aprendemos nesses 2 versículos que não são úteis. Recordarei, lembrarei, meditarei e pensarei. Em momentos de angústia, nós temos dificuldade de fazer uma lista daquelas coisas boas que têm acontecido ou que aconteceram nas nossas vidas. E a Bíblia diz que todo o dom, que toda a bondade desce do Pai das luzes. Nada que acontece de bom na sua vida vem de outra fonte senão Deus. Ele é a fonte de todo o amor e de toda a bondade. Na realidade, o amor é uma pessoa que se fez carne e habitou entre nós, e o seu nome é Jesus Cristo. Ele é o servo sofredor. Ele é aquele que sabe o que é sofrer. Que morreu numa cruz para perdoar os nossos pecados, para cancelar o estrito de dívida que os nossos pecados fizeram diante de Deus, separando-nos de ter um relacionamento com Deus Altíssimo. O que o Salmo nos traz é: recordem aquilo que Deus tem feito. Todos nós sofremos de um estilo de amnésia espiritual. Claramente e facilmente nos esquecemos do bem que Deus nos fez ontem. Ou do bem que o Senhor nos fez no mês passado, ou do bem que Ele tem feito ao longo de toda a nossa vida. Recordem-se, lembrem-se, meditem nos feitos de Deus, nas obras de Deus, pensem a respeito delas como um caminho para tratar as angústias, as aflições, porque quando estamos em sofrimentos, os nossos olhos estão presos no mal. E é necessário fazer algo neste momento. Se não colocar a nossa alma em meditação, pensando, recordando, trazendo à memória, recordando-se dos feitos do Senhor. O restante do Salmo, então, nos traz, de uma forma bem explícita, 3 exemplos de como o salmista tratou isto, a angústia e a aflição no seu coração. Os versos de 13 a 15 nos falam da fidelidade de Deus ao longo da história da salvação, de como Ele foi fiel àqueles que Ele se revelou, àqueles que Ele fez uma aliança. O teu caminho, ó Deus, verso 13, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Os filhos de Jacó e de José deram a sequência ao povo de Israel, aqueles que formaram as 12 tribos de Israel. E estabeleceram ali a aliança com o povo de Israel. Portanto, o salmista se recorda daquilo que Deus fez, da sua fidelidade para com os seus. Os versos de 16 a 18 nos falam do juízo de Deus. Quando ele diz: as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra. O estrondo do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. A graça de Deus foi manifesta à família de Noé e os seus filhos. Mas as águas do dilúvio estabeleceram um juízo de Deus sobre a face da terra. Nós servimos a um Deus que é justo e julga a nossa causa. Deus trouxe o julgamento sobre a face da terra, sobre todos os seres humanos, mas foi gracioso com Noé e sua família. E assim perpetuou, manteve a sua palavra, a palavra de fidelidade que não volta atrás, na família de Noé.
porque Noé achou graça diante de Deus. Recordar-se desse tempo faz com que nós saibamos que não importa a fonte do seu sofrimento, talvez uma injustiça, lembre-se de que nós servimos a um Deus que é o justo juiz e que nada está encoberto aos seus olhos. O Salmo acaba nos versos 19 e 20, nos falando a respeito do grande feito redentor de Deus no Antigo Testamento, a saber, quando o povo de Israel foi liberto do cativeiro no Egito. Diz assim o texto: o teu caminho foi pelo mar, as tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo tu conduziste, como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. O salmista recorda, traz à sua memória, ele se lembra, ele pensa naquilo que Deus fez na história do povo, com José, com Jacó, com Noé e com todo o povo de Israel. Para trazer a memória e para então assim, no meio da angústia e da aflição, lembrar-nos que existe um Deus que zela por nós, que cuida de mim, que cuida de você, que ouve a sua voz, que ouve a sua oração, que ouve o seu clamor. Este é o Deus que se revela na Escritura. Este é o Deus que se revelou em Cristo Jesus. Este é o Deus que ouve a sua voz onde quer que você esteja. Não importa o tamanho da sua angústia, o tamanho da sua provação. Clame ao Senhor. Eleve a sua voz ao Senhor de forma sincera, honesta, direta. E Ele ouvirá a sua voz. Na realidade, Ele já ouviu a nossa voz ao enviar Jesus Cristo, o seu único Filho, para morrer numa cruz, para que todo aquele que pecou, ou seja, todos nós, podemos ter a oportunidade de ouvir o Evangelho e se arrepender dos nossos pecados e se voltar para Deus. Esta é a mensagem de Deus, da palavra de Deus, para a sua vida nesse instante. Eu gostaria de orar por você nesta hora. Feche seus olhos e oremos. Santo e eterno Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor e te pedimos que o Senhor Deus ouça a voz do aflito, a voz do angustiado, a voz daquele que está em profundo sofrimento, seja onde estiver. Senhor, que o Senhor Deus esteja ali, de uma forma poderosa, se revelando a este que está clamando neste exato momento pelo Senhor. Que o Senhor Deus, no nome de Jesus, toque o coração, transforme a vida e abra os olhos para que estes possam ser, assim, alcançados por esta tão poderosa e grandiosa obra, a obra da mensagem da cruz, que salva o pecador. Que nós possamos colocar as nossas angústias diante de Ti, a saber que neste mundo passaremos por aflição, mas que nós tenhamos bom ânimo, porque Jesus venceu este mundo. Essa é a nossa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida profundamente. Continue conosco, que o senhor ainda tem uma palavrinha. Mas nós queremos agradecer o pastor, a palavra que nos deu nessa tarde tão consoladora, nesses dias tão maus, né? Que possamos estar sempre dispostas a ouvir a mensagem, que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde em todos os seus dias. Eu quero agradecer as irmãs, as pessoas da internet, e avisar que aqueles que pediram oração, há um grupo, nós todas colocamos depois esses pedidos em nossos caderninhos e a gente tem orado por vocês. Agradecemos e convidamos para a próxima terça-feira. E nesse momento nós vamos terminar com a bênção apostólica dada pelo nosso pastor. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e que as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.